Se você abriu o seu sistema de gestão hoje cedo, emitiu uma nota fiscal e a tela parecia exatamente a mesma de 3 meses atrás, eu preciso começar esse vídeo com uma notícia difícil. Talvez a mais dura que você vai ouvir este ano. Tecnicamente, a sua empresa já está operando no erro. Estamos em fevereiro de 2026. Lá fora, o mercado segue fingindo normalidade. O seu contador provavelmente te disse que a alíquota de teste da reforma tributária é simbólica. Ele te mostrou a lei e disse: fique tranquilo, é apenas 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Isso não arranha a margem de ninguém. E matematicamente, ele está certo. 1% não quebra ninguém. Mas o problema aqui, e é isso que a maioria dos empresários, diretores e até gestores de tecnologia não está enxergando, não é o valor financeiro. O problema aqui é a arquitetura. Nós estamos vivendo nesse exato momento o maior deploy tributário da história do Hemisfério Sul. O Brasil está migrando de um serviço legado, um verdadeiro monolito burocrático escrito nos anos 60, para uma arquitetura de microserviços financeiros em tempo real. E se você trabalha com tecnologia, se você entende o mínimo de sistemas, você sabe o que acontece quando subimos uma atualização crítica em produção sem testar um ambiente de staging. O sistema cai. Só que dessa vez, o sistema que pode entrar em colapso não é o servidor da sua aplicação, é o seu fluxo de caixa. Recentemente, o Valor Econômico publicou uma manchete que passou despercebida por muita gente, mas que deveria estar pregada na porta do seu escritório. A adaptação tecnológica para o IBS e CBS é o maior desafio de TI da década para o varejo de serviços. Por que eles disseram isso? Porque a lógica do dinheiro mudou. Hoje, nós vamos fazer algo que ninguém está fazendo no YouTube. Nós não vamos ler a lei para você, nós vamos fazer a engenharia reversa do que está acontecendo nos servidores do Banco Central e da Receita Federal. Vamos dissecar o mecanismo chamado Split Payment, entender por que ele é a maior ameaça à sobrevivência de pequenas e médias empresas nos próximos 2 anos. A minha missão aqui hoje é garantir que quando a chave virar para a alíquota cheia, você não seja pego de surpresa. Se acomode e feche as outras abas do navegador, porque o conteúdo de hoje é absolutamente vital para o seu negócio. Para entender o tamanho do buraco em que estamos nos metendo, precisamos de contexto. Não dá para falar de futuro sem olhar para o código legado que rodamos até ontem. O sistema tributário brasileiro, historicamente, foi desenhado com base na origem e na cumulatividade. O que isso significa na prática? Significa que o imposto era um custo embutido em cascata. A indústria pagava, o distribuidor pagava sobre o da indústria e o varejo pagava sobre tudo. Era um código sujo, cheio de patches e gambiarras fiscais, onde ninguém sabia exatamente quanto estava pagando. Mas esse sistema antigo tinha uma falha que os empresários brasileiros aprenderam a explorar para sobreviver: o float financeiro. Pense comigo, você vendia um projeto ou um produto de 100 mil no primeiro dia do mês, recebia esse dinheiro integralmente, usava esse 100 mil para pagar fornecedor, pagar a luz, pagar o café, girar a operação. E a guia do imposto? Essa você só pagava no dia 20 do mês seguinte, ou seja, o governo te financiava por 40, 50 dias. Era um capital de giro sem juros. O que a Emenda Constitucional 132 de 2023 fez, e o que a regulamentação complementar está implementando agora em 2026, foi acabar com esse financiamento. O Brasil está se alinhando ao padrão OCDE, adotando o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, CBS federal, IBS estadual e municipal. Mas a grande revolução não é a sigla, é a tecnologia de cobrança. O governo olhou para o sistema bancário e viu o sucesso do Pix. Pensou: por que eu vou esperar o empresário declarar quanto me deve se eu posso estar dentro da transação? Eles decidiram refatorar o código-fonte da arrecadação. Saímos de um processamento em batch, que seria um lotes mensal, para um processamento em stream, ou tempo real. A nota técnica 2025.002, que a sua equipe de TI ou seu fornecedor ERP deveria ter lido e implementado no final do ano passado, cria a estrutura de dados para isso. Ela exige que, a cada venda, o sistema identifique quanto daquele valor é imposto e para qual destino ele vai. Grandes players de tecnologia, como a TOTUS e a SAP, estão em uma corrida frenética. Se você olhar os relatórios de atualização, os releases notes desses gigantes nos últimos 3 meses, 80% do esforço de engenharia está focado em compliance tributário. A SAP, por exemplo, teve que localizar o S4HANA para lidar com uma complexidade que não existe nem na Europa. Por que tanto esforço agora, na fase de teste? Porque eles sabem que a arquitetura mudou. Não é mais sobre gerar um boleto, um DARF, no fim do mês. É sobre integrar o seu caixa com o caixa do governo via API, em milissegundos. E se o seu software é caseiro, ou se você usa uma planilha do Excel para controlar isso, eu sinto te informar, você está tentando rodar um Cyberpunk 2077 no Windows 95, e não vai rodar. Bom, mas vamos sair da teoria e ir para o que eu chamo de papo de sobrevivência. Vamos falar do tal Split Payment.
O nome é bonito em inglês, né? Parece até coisa de fintech, mas a tradução real para o seu dia a dia é o fim da sua liquidez. E como vai funcionar essa brincadeira? Existe basicamente 3 modalidades sendo desenhadas pelo comitê gestor e pela Febraban, mas o foco principal é o split inteligente. Imagine o seguinte cenário: sua empresa fecha um contrato de serviço de 50 mil. O cliente paga no cartão de crédito ou via Pix automático. No modelo antigo, em 2025, o adquirente processava e te entregava os 50 mil menos a taxa da maquininha. No modelo 2026-2027, com split payment, o fluxo é diferente. No milissegundo que o cliente passa o cartão, a adquirente consulta a base da Receita Federal, lê o XML da sua nota fiscal e recebe a instrução: dessa transação, 26,5% é tributo. O banco separa 13.250 e manda direto para a conta do Tesouro. Na sua conta, só pinga 36.750. Ah, Matheus, mas eu já ia ter que pagar depois mesmo. Vai, mas você perdeu dinheiro na hora. Aquele capital que você usava para cobrir um buraco de curto prazo evaporou. O governo virou seu sócio na boca do caixa. Ele recebe antes mesmo de você pagar os seus funcionários. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a Confederação Nacional dos Serviços, a CNS, já emitiram notas técnicas desesperadas sobre isso. O setor de serviços, que tem pouca cadeia de crédito, vai ser o mais impactado. O Jota, portal jurídico e de análise política, publicou recentemente que muitas empresas de médio porte podem ter um descasamento de caixa de até 40% nos primeiros meses de implementação total se não tiverem capital de giro robusto. E tem um agravante que poucos consultores estão te contando: a corresponsabilidade via tecnologia. O novo sistema tributário é não cumulativo. Isso significa que você se acredita do imposto que o seu fornecedor pagou. Mas e se o seu fornecedor não pagar? E se o split payment dele falhar? O sistema do governo, que é totalmente digitalizado, vai bloquear o seu crédito. Recentemente, em um evento da Febraban, discutiu-se muito sobre como os bancos vão tratar esse risco. A tendência é que grandes compradores, imagine que você vende para o Mercado Livre, Magalu ou uma multinacional, por exemplo, eles podem passar a exigir uma certificação de split. Se o seu sistema não estiver perfeitamente integrado e recolhendo na hora, essas grandes empresas podem cortar você da base de fornecedores. E não por maldade, mas por compliance. O algoritmo de compras delas não vai aceitar o risco de ficar com um crédito podre na mão. Então, entenda, o split payment não é uma mudança de imposto, é uma mudança de mercado. Ele vai limpar do mapa as empresas amadoras que não tiverem controle absoluto do fluxo financeiro. Vai quebrar por falta de ar, por falta de liquidez, mesmo tendo lucro contábil. O cenário assusta. Eu sei que o coração acelera quando a gente fala de perder 30% do caixa imediato, mas o medo paralisa. E você, tech lead ou empresário, precisa de movimento. Como os grandes players estão resolvendo isso? Como a gente resolve isso? Não dá para combater um sistema tributário algorítmico com um trabalho manual. Você não vai resolver o problema de 2026 contratando mais 3 auxiliares fiscais para digitar nota. A velocidade da transação é incompatível com a velocidade humana. A única resposta possível é tecnologia de ponta. E aqui eu preciso ser muito claro sobre quem nós somos e como operamos. Nós somos a Areópagos e fazemos nossos clientes faturarem mais utilizando tecnologia de ponta, que permite acelerar os processos internos com corte de custos e automações escaláveis através de IAs agênticas. E o que isso significa na prática para a reforma tributária? Significa implementar o conceito de Tax as Code, imposto como código. Nós não usamos apenas um ERP passivo, nós implementamos agentes de IA que monitoram o seu ecossistema financeiro. Deixa eu te dar 3 exemplos reais de como isso salva uma empresa. Primeiro exemplo, o agente auditor, o linter fiscal. Imagina uma IA que analisa o pedido de venda antes de ele virar nota fiscal. Ela verifica o NCM do produto, o destino da mercadoria e simula o impacto do IBS e CBS. Recentemente, vimos casos onde a margem de lucro de um produto, ao ser vendido para um estado com uma alíquota específica, ficava negativa. O agente bloqueia a venda e avisa o comercial. Venda bloqueada, margem comprometida pelo split payment, reajuste necessário de 4%. Isso evita que você pague para trabalhar. Exemplo número 2, o agente de conciliação bancária. Com o split payment, o valor da venda nunca vai bater com o valor do extrato. Se você vender 100, vai cair 70. O caos contábil que isso gera é imenso. As IAs leem o extrato bancário em tempo real, cruzam com a chave da nota fiscal na Secretaria da Fazenda e fazem a baixa automática, categorizando a diferença como imposto retido, o que leva dias para um time financeiro fazer. A IA faz em segundos, sem erro humano. Exemplo de número 3, o agente de risco de fornecedor.
Lembra que eu te falei do risco de comprar de quem não paga? Os sistemas monitoram a saúde fiscal dos seus fornecedores. Se a Receita Federal colocar uma flag amarela no CNPJ de um parceiro seu, a IA te avisa: risco detectado no fornecedor X, crédito tributário ameaçado. Sugestão: suspender compra ou renegociar. Isso não é ficção científica. Isso é o que empresas como a Amazon e o Google já fazem internamente. O que a Areópagos faz é democratizar essa tecnologia de guerra para o seu negócio. A adaptação não é sobre burocracia, é sobre usar IAs agênticas para garantir que o seu foco continue sendo vender e crescer, enquanto os robôs cuidam da defesa e do seu caixa. E eu preparei um plano de ação imediato para você já começar a aplicar amanhã na sua empresa. São 3 passos, vamos lá. O passo 1, teste de estresse do caixa. Chame seu diretor financeiro. Peça para ele simular o mês passado, aplicando um desconto de 26,5%, que é a média estimada, na entrada de caixa imediata. Se isso acontecesse hoje, a gente conseguiria pagar a folha no dia 5? Se a resposta for não, você tem 10 meses para renegociar prazos com fornecedores ou buscar linhas de crédito de capital de giro. Não deixe para fazer isso quando todo mundo estiver desesperado batendo na porta dos bancos. Passo de número 2, auditoria de ERP. Ligue para o seu fornecedor de software. Pergunte explicitamente como vocês estão tratando a nota técnica 2025.002 e a integração com o split payment da Febraban. Se eles gaguejarem ou disserem que estão analisando, comece a procurar outro fornecedor. O mercado de software vai passar por uma consolidação e você não quer estar amarrado a um sistema que vai ficar obsoleto. Passo de número 3, higiene de cadastro. A base da reforma tributária é a classificação do seu produto. Se o seu cadastro de produtos está bagunçado, com NCM errado, descrição genérica, você vai ser tributado errado. Use ferramentas de IA para sanear sua base de dados agora. Dados ruins geram impostos altos. A CNN Brasil fez uma matéria recente mostrando que empresas que investem em compliance digital reduzem o custo tributário em até 15% apenas corrigindo erros de cadastro. É dinheiro que está na mesa. A reforma tributária de 2026 não é o fim do mundo, mas é, com toda certeza, o fim do amadorismo do Brasil. Ela marca a transição de um mercado caótico, onde se ganhava dinheiro na confusão das leis, para um mercado de alta precisão, onde ganha quem tem os melhores dados e a melhor automação. O susto do split payment vai pegar muita gente desprevenida. Vai ter choro, vai ter empresa fechando as portas e vai ter manchetes de jornal falando em crise. Mas, do outro lado, vai ter um grupo de empresários, os visionários, os tecnólogos, os clientes da Areópagos, que vão olhar para isso tudo e ver uma oportunidade de ganhar mercado de quem ficou para trás. E a escolha de qual lado você vai estar é sua. Ela precisa ser feita agora. Atualize seu firmware mental, ajuste os seus processos, traga a inteligência artificial para dentro do seu financeiro. E se você quer entender como as nossas IAs agênticas podem preparar a sua empresa para esse cenário de guerra, o link está na descrição. Mas, independentemente de qualquer coisa, não ignore o alerta. O cronômetro já está rodando. Lembre-se, o futuro não roda em código legado. Um abraço e até o próximo vídeo.